Nova Manhã. Entrevista do dia. O assunto desta vez é alimentação saudável. Dias atrás, a gente trouxe aqui no Nova Manhã Araçatuba a nutricionista Andréia Gigliotti para falar sobre a comilança nas festas de confraternização e ceias do final de ano. Aí ela falou principalmente sobre os aspectos nutricionais dos alimentos. Hoje, nós chamamos novamente ela aqui para dar dicas de pratos saudáveis e saborosos para que você não saia da dieta ou pelo menos não exagere mais. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo, e você? Tudo bom. A pergunta é a seguinte: dá para fazer pratos saudáveis e que sejam tão saborosos como pernil, leitoa assada, chocotone, rabanada? Será possível? Com certeza, com certeza. Com algumas técnicas, algumas dicas, dá pra gente ter uma ceia bem saudável e muito gostosa. Ai, meu Deus. Então vamos lá. O que você sugere? Dá alguns pratos, fala de alguns pratos pra gente, no qual a gente consiga fazer esse equilíbrio, então. Tá, bom. Primeiro, costuma ter aquela mesa de entradas, né, com muitos frios, com alimentos muito gordurosos. Então, eu penso que aí já começa o problema, né? Então, precisamos colocar entradas mais leves e principalmente mais nutritivas. Quando nós temos esses alimentos mais nutritivos, eles têm um teor de gordura boa, eles têm um teor de fibras, e isso faz com que aumente a saciedade. Se a gente tem mais saciedade, a gente come menos. Então isso é algo muito importante. Então, de entrada, o que normalmente eu recomendo é porção de castanhas. Castanhas até podem ser algumas mais salgadas, uma castanha de caju salgada, porque normalmente as pessoas querem algo com um pouquinho mais de sal, né? Recomendo tomatinhos, porção de tomatinho, pode temperar com azeite, com orégano, né? Uma pitadinha de sal. Queijos mais magros também é uma opção muito legal. E o que eu sempre penso que é muito importante, a gente agregar valor nutricional, fitoquímicos com os temperos e as ervas. Então, por exemplo, queijo com bastante salsinha, colocar orégano por cima do tomate. Então, cada um desses temperos, eles agregam algum potencial extra. Por exemplo, o orégano tem um poder antifúngico muito bacana. Então, orégano é super antifúngico. Então, para quem tem fungos, é sempre interessante abusar aí do orégano. De entrada ainda, tem uma receitinha simples que eu costumo fazer muitas vezes, que você pega a abobrinha, lava bem, corta ela em fatias, faz uma base para essa abobrinha. Por cima você pode colocar uma fatia de tomate, uma fatia de queijo, uma folhinha de manjericão e vai pro forno. Então é algo simples, é a abobrinha, o tomate, o queijo, uma rodelinha de manjericão e por cima pode colocar alecrim, pode colocar orégano, pode colocar salsinha. Então vai pro forno rapidamente. Se quiser colocar até um pouquinho de parmesão por cima para dar aquela crocância, né? Pode usar. Não é um problema. Eu penso que os queijos mais gordos, eles podem entrar também dentro de uma alimentação saudável. Desde que uma quantidade menor. Isso, exatamente. Então, a ideia sempre é procurar esse equilíbrio, né? Então, de entradas, eu penso que é muito importante a gente começar já servindo, né, desses alimentos. Frutas também é muito legal, colocar um potinho com uvas, um potinho com morangos, né? Então, isso faz com que a gente vá beliscando esses alimentos que são leves, que são nutritivos, que têm bastante fibras e que trazem saciedade, né? E deixar de lado, né, salame, esses alimentos, esses frios aí que acabam trazendo muita gordura ruim, que acabam trazendo muitas e além calorias. Do que, hoje também a gente consegue aliar duas coisas aí, porque os frios, querendo ou não, estão com um valor mais elevado, né? Então, em vez de a pessoa apelar para um gorgonzola, um parmesão, faixa preta, não sei o que, ou um salame que é muito gorduroso e tem muito sódio, então dá para colocar legumes. Lembrei de uma coisa, eu estava pensando quando você estava falando, lá em casa a gente costuma fazer também tiras de cenoura e pepino em água gelada com sal grosso. Legal, né? Muito e aí, legal. É bem interessante também. Então aí, dica de entrada da Andréia. Legumes, essa conjunção que ela falou de legumes,
um queijo mais leve no forno também é bem interessante. E frutas da estação, né? Isso, as frutas, até as frutas secas, né? Um potinho com damasco. O damasco, Castanhas, ele tem as castanhas, castanhas né? também, O damasco, isso. ele tem uma quantidade muito grande de fibras. Então, ele traz uma saciedade grande. Então, quando chegar a hora da ceia e os pratos principais, a ideia é que você já chegue com menos apetite, né? Que não esteja mais com aquela fome, para que consiga controlar na quantidade. Vamos partir para o prato principal. Já vai para o prato principal, podemos. né? Uhum, E aí, o que você sugere? Vamos lá. Como resistir à leitoa assada? E é bom que a gente diga, nós trazemos, os brasileiros de forma geral, muito de culturas estrangeiras, né? Então, como em outros países, o Natal é frio e eles consomem mais gorduras, a gente adotou por aqui. Não é que você não pode, que os criadores de porcos não fiquem bravos comigo, mas assim, existem opções mais condizentes com esta época do ano, que é um calor absurdo na nossa região, então dá para fazer algo mais leve e saboroso também. Sim, de maneira geral, as proteínas, né, como o frango, né, um frango assado, então eu penso que são pratos principais que cabem muito bem, né? O frango, ele é uma carne extremamente leve, com baixo teor de gordura. O que a gente precisa evitar sempre, o ano inteiro, são essas frituras de imersão, né? Aquilo que frita no óleo, aquela quantidade grande de óleo. Então, de maneira geral, o que eu percebo que nas ceias, as carnes normalmente elas já são assadas. Então, isso já é uma grande vantagem, né? Porque normalmente as carnes são assadas. A rabanada, dá para fazer ela no forno, então é totalmente viável, ao invés de fritar naquele óleo em imersão, dá para fazer no forno. Rabanada no forno nunca vi. Fica bom? Sim, fica. É claro que não exatamente igual, né? Não vamos ser hipócritas, né? Mas fica gostosa. Dá para matar a vontade da rabanada. Sim. E o que eu penso que é muito importante é o autocontrole. Isso sempre, né? Então, claro que muitas vezes, como normalmente juntam as famílias, cada um leva um prato. Então, pode ser que alguém leve uma comida mais gorda, uma fritura ou uma sobremesa mais rica em açúcar e gordura, enfim. E isso, o que eu penso é essa questão do autocontrole mesmo, né? Então, primeiro, a gente precisa se servir dos alimentos mais leves, mais nutritivos, né? Folhas também, ter ali uma travessa de salada verde, né? Folhas variadas, isso também é muito importante. E no prato principal, a minha dica é que normalmente tem muito salpicão, né? Nessas festas. Então, trocar maionese por iogurte também é uma dica legal e que fica muito gostoso. Porque a maionese em si, ela tem ali os vegetais. Eu não vejo ela sendo um problema, porque tem cenoura, batata, né? O problema é a maionese e a batata palha, que normalmente traz aí um excesso de calorias, né? Então, dá para fazer sem batata palha ou fazer batata palha caseira, também dá muito certo. Então, pegar a batata, né? Cortar ela ali naquele modo raladinho. Mesmo sendo fritura, é muito melhor a gente usar um óleo limpinho, novinho da nossa casa, que a gente vai usar uma única vez, que é o ideal, do que comprar aquela pronta, né? Então, a gente consegue controlar a quantidade de sal que a gente adiciona. Então, de maneira geral, temos que evitar frituras, mas se for para consumir, de vez em quando em casa as meninas pedem uma batata frita. Eu não proíbo, mas então nós vamos fazer em casa com a batata, né? A gente compra batata, eu compro um óleo, porque normalmente eu não uso óleo vegetal em casa, esses óleos na verdade, né? Eu uso muito, um óleo de coco, alguma coisa assim. Mas quando tem a batata, então vamos usar um olhinho ali de girassol. Usa uma única vez e pronto, despreza o óleo depois. Então dá pra gente minimizar também essas questões aí fazendo em casa, né? E uma outra dica que eu acho muito importante, que normalmente é o grande problema, é a bebida alcoólica, né? Então existe normalmente um excesso de bebida alcoólica. As bebidas alcoólicas, de forma geral, são extremamente calóricas, né? Então cada grama de álcool tem 7 calorias, é bastante. Então, as pessoas exageram com o nosso clima quente, a cerveja acaba predominando. Não é? O problema da cerveja é a quantidade, né? Porque acaba que as pessoas tomam uma quantidade muito grande. E aí é onde mora o grande problema normalmente. Porque o que eu escuto muito em consultório é muito mais essa questão do excesso da bebida em si do que da comida, né? Isso de maneira geral, né? Algumas pessoas acabam que exageram mesmo na comida.
Mas essa questão do álcool, sempre moderação, né? Bastante moderação. Dá para fazer uns drinks sem álcool também, né? Usando aí um suco de uva, uma água tônica, né? Enfeitando com algumas especiarias, colocar numa taça bonita. Então também é uma dica legal, né? Usar uns drinks sem álcool e quando for com álcool, com bastante moderação. Para finalizar, falemos sobre a sobremesa. Sobremesa. Ai, meu Deus, como é bom. Enfim, como fazer sem exagerar também no açúcar, em gordura hidrogenada, né? Porque aí vem sorvete pasteurizado, enfim. Como fazer, quais as dicas de sobremesas, por favor, deliciosas, que você dá? Bom, primeiro, novamente, uma cesta bonita de frutas, né? Então dá pra gente colocar ali, né? Eu penso que a gente sabe que a gente come muito com os olhos, né? Então, se a gente colocar ali, né, uma cesta bonita, com frutas bonitas, tem tantas frutas lindas nessa época do ano, né? Aquelas frutas arroxeadas, vermelhas. Então, aquilo, se você serve primeiro as frutas, então a tendência é que as pessoas comam primeiro a fruta e depois você serve o doce. Eu não sou contra, eu acredito que sim, dá pra ter um doce, mas dá pra gente tentar. A Andréia é uma nutricionista legal. Vamos lá. Eu sou legalzinha. Gostei. Na verdade, eu penso assim, o que vale a pena é a gente cuidar da nossa alimentação de janeiro a dezembro, né? Sim. O ano inteiro. E nesses momentos, né, que são muito pontuais, dá pra gente colocar algo que tenha Cometer um pequeno exagero, né? Pequenos deslizes. Sim. E que não vão trazer tantos prejuízos, desde que a porção seja controlada. Então, isso é muito importante, né? É a quantidade. Então, se eu vou comer, por exemplo, uma fatia de pudim que tem 300 calorias, se eu como duas, são 600 calorias. Então, isso é muito importante. Mas existem, hoje, aqui na cidade, nós temos muitas pessoas que quem quiser me mandar pelo Instagram, eu dou algumas dicas de pessoas que fazem sobremesas baixas em calorias, que usam adoçantes de melhor qualidade, perfeito. que usam, que fazem com consumo reduzido de gordura, né? Que usam adoçantes bons para retirar o açúcar. Então, assim, nós temos hoje já na cidade algumas pessoas muito legais e que usam produtos de muita qualidade, que fazem essas sobremesas, né? Agora, uma dica que eu acho legal também para quem gosta, por exemplo, de sorvete, de repente o picolé de fruta é uma opção muito melhor do que o sorvete de massa, né? Que vai ter um valor calórico muito reduzido. E o mais importante é a questão da quantidade. Isso faz muita diferença. Então, se tem ali uma sobremesa, porque o que eu percebo normalmente, as pessoas acabam colocando algo que gosta, né? Eu vou comprar o bolo da fulana que eu adoro, vou comprar uma torta que eu adoro. Então, acaba que é muito provável que tenha, né? Então, eu gosto de ser muito realista. Eu sei que vai acabar, na maioria das casas, tendo algum doce de verdade, né? Então, a gente precisa fazer controle de quantidade. Isso é o mais importante. Agora, tem algumas opções de doces mais saudáveis, mais leves, né? Dá para fazer um smoothiezinho, por exemplo, de frutas vermelhas, que é legal. Então, uma receita rápida, né? Dá para bater o iogurte, deixar ele bem gelado e bater ele com morango, com um pouquinho de amora, ou umas frutas roxas e vermelhas congeladas, colocar um pouquinho de eritritol ou xilitol, que são adoçantes melhores, ou um pouquinho de estévia. Então, você faz potinhos, né, com esses smoothiezinhos que são bem gostosos, fica bem gostoso, lembra um sorvetinho mesmo, e dá para pôr depois no freezer, para deixar isso ficar bem geladinho. Então, é uma sobremesa mais leve, que tem bastante frutas, tem muitos antioxidantes das frutas roxas e vermelhas, e fica uma delícia. Andréia, adorei. Jonathan Alves, vamos ter que fazer algumas dessas coisas aqui, hein? Você que costuma exagerar no final do ano nos doces, que eu sei, vamos seguir as dicas da doutora Andréia. E também, como ela falou lá, perceba, né? Controle-se. A dica é da Ana Karina Salles Rilo, pratique o mindfulness. Pegue a comida, cheire a comida, olhe a comida, paquere, depois você ingira com paciência, mastigue. Calma. Não é? Sim. E assim o seu senso de saciedade será completo. Muito, muito bem. André, muito obrigado. Bom Natal, bom Ano Novo, se não nos falarmos antes do dia 31. Obrigada, e vamos começar 2022 de forma equilibrada, nos alimentando bem, não é? Isso aí. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Um bom Natal, um bom Ano Novo para todo mundo. Para todos nós. 8h43.